Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de CryEngine 3. A aula de hoje, para alguns, vai ter pouca utilidade. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os brushes, tá? Então o que são os brushes? Aqui eu já estou aberto aqui a CryEngine, já naquele nível que paramos na última aula. E brushes, você vai selecionar a primeira aba e esse botão de brushes. Mas o que é brushes? O que tem aqui nesse botão de brushes? Esses brushes eles são objetos sólidos que não podem ser modificados ou movidos dinamicamente durante o jogo. Ou seja, por exemplo, arquitetura, characters, default, efeitos, HUD, light, meus arquivos, que no caso aqui são arquivos lá do Blender e do Max, que eu exportei para cá. Algumas objetos de natureza, props, aqui tem vários objetos nesses props, principalmente nesse MISC aqui, vocês podem dar uma olhada. Sky e Weapons. Então, eles basicamente são objetos sólidos aí que você não consegue modificar ele dinamicamente aí na execução do jogo. Então, por exemplo, suponhamos um barraco de madeira frágil. Normalmente então essas escovas que a gente chama os brushes aqui, ó, brushes, escova. Então eles são objetos estáticos. Então esses objetos estáticos você não pode modificá-los no decorrer do jogo aí. Eles normalmente são mais econômicos, né? Igual por exemplo rochas. Rochas você não vai conseguir modificar o tamanho da rocha, ou seja, dinamicamente no decorrer do jogo você não consegue fazer essa modificação. E elas são mais econômicas, gasta menos memória, processamento. Então, porque nós temos aqui qual a diferença entre brushes e entidade, ente. A gente vai falar disso aqui mais para frente. Mas vocês vão perceber um detalhe, por exemplo, um brush aqui, ó, se eu coloco uma pedra aqui, olha só, se eu coloco uma pedra aqui, ó, claro que essa aqui não ficou legal para cá, mas se eu coloco uma pedra, essa pedra é estática, então ela vai consumir menos processamento. Se eu tentar procurar uma pedra aqui dentro da entidade ou geoente, ou seja, isso aqui são objetos que possuem uma dinâmica, possuem um script anexado. Esse aqui não. Os brushes são aqueles objetos estáticos. Todos os objetos estáticos que você quiser colocar em sua cena, você vai procurar aqui dentro de brushes. Só lembrando aqui é o seguinte, a maioria, se vocês darem uma percorrida aí no seu cenário, a maioria dos objetos eles são brushes, ou seja, são escovas retiradas daqui. Essas estruturas visuais aí que existirem no seu nível, vai estar sendo retirada aqui. Inclusive, quando você faz qualquer objeto externo e exporta para cá, na CryEngine, se for estático, normalmente vai vir para cá, para essa pasta de objetos, e vai estar dentro de brushes. Okay? Aí, a partir da hora que você fizer qualquer modificação, utilizar script e mais alguns detalhes que a gente vai ver mais adiante, aí vocês vão ver que a gente vai estar utilizando essa entidade ou GeoEntity. Ok? Então, nós temos aqui
dentro do painel branch aqui, ó, do navegador. Então, só voltando aqui, ó, se eu abrir o Windows Explorer, Client, Game SDK, Objects. Todos aqueles objetos que estão lá dentro da cliente, que estão aqui, todos esses objetos, eles estão aqui, dentro do Objects Pack, ou seja, o pacote de objetos. Se eu entrar aqui no nível treinamento, observe que eu tenho aqui, por exemplo, o Level Pack, e depois a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Mas aqui, por enquanto, ó, todos aqueles objetos que estão lá dentro da client, elas estão aqui, dentro desse arquivo. Que esse arquivo ele é um arquivo compactado. Ele é um arquivo compactado. E deixa eu só ver aqui se eu consigo abrir o arquivo. Olha só, Objects. Está aqui, então eu abri aqui com Save Zip. Eu tenho aqui arquitetura, character, default, efeito, HUD, natural, proxy. E aí vai. O único que não está aqui é o que está aqui dentro desse Objects, da pasta Objects, que é meus arquivos. E esse Lite aqui, esse Lite foi uns testes que eu estava fazendo aí. Então, os objetos que você cria, você criou o objeto, você vai colocar dentro dessa pasta, Objects. Okay? Se ela não estiver disponível, você cria essa pasta e vai inserir todos os objetos que você estiver criando aqui dentro. Ou seja, objetos estáticos para ser utilizado aqui com as escovas aqui, com os brushes. Agora, os objetos padrão da CryEngine, elas estão aqui dentro, que eu mostrei para vocês agora, dentro de Objects aqui. Então, aí dentro da pasta aí do Game SDK Objects, normalmente você vai encontrar aí objetos como arma, veículos e outros. Claro que os veículos sem a lógica aí, sem o script. Normalmente o número total de arquivos, eles são listados aqui embaixo. No branch aqui, ó. Estou aqui. Então, por exemplo, olha só, 2.169 arquivos. Ok? Esse é o número de arquivos encontrado aqui que são brushes. Se, por exemplo, eu quisesse filtrar aqui caixa, eu tenho esse botão aqui, ou seja, essa caixa de filtro aqui, o filter. Você pode filtrar os seus arquivos. Então, pesquisei aqui para o nome caixa. Aqui, cada objeto, aqui, se eu selecionar o objeto, você tem um preview dele aqui. Isso aí eu já mostrei para vocês também em outras aulas. Ok? Para mim poder rotacionar aqui, é só clicar com o botão esquerdo do mouse, ó, e está rotacionando. Para dar o zoom, botão do meio do mouse, ok? Ou então o botão direito do mouse. E o esquerdo rotaciona. Esse botão Reload aqui, ó, ele serve para quando você estiver fazendo por exemplo, eu fiz essa caixa lá no Blender, ok? Está todo texturizado. Aí eu quero fazer uma modificação nessa caixa. Então eu vou lá no Blender, faço a modificação, salvo o arquivo. Aí você tem que vir aqui e dar um reload. Porque você dá um reload, então as alterações físicas aqui que você fez nesse objeto, ele vai estar sendo atualizado aqui para o objeto da cena. Ok? Então o filtro aqui, ele é uma caixa de texto aí que ele permite exibir objetos com a palavra-chave, no caso aí você pesquisa por aqui.
Então ele vai estar filtrando aí e exibindo os objetos que você pesquisou. Okay? Esse reload então é só para questão de fazer como se fizesse a reimportação do objeto. A gente tem aqui embaixo esse preview, que é uma pré-visualização dos objetos. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês de algumas propriedades aí, parâmetros do brush, da escova no caso. Por exemplo, eu vou vir aqui e adicionar rochas. Olha só, quando você adiciona um brush, ele vem os parâmetros. Então, depois de ter colocado aqui o brush ou a escova no nível, então, se a gente selecionar ele aqui, ó, qualquer objeto estático aí, qualquer brush que esteja em sua cena, você selecionou, você vai ter aqui alguns parâmetros, que esses parâmetros eles são comuns, os parâmetros comuns a todos os brushes. E nós temos aqui, primeiro, aqui a geometria. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho essa pedra, eu quero mudar a geometria, eu venho nesse botão e pesquiso uma outra geometria. Ok? Essa aqui, filtro de colisão, isso aqui é o seguinte. A gente vai ver essa parte, vamos deixar essa parte aqui de filtro de colisão quando a gente estiver trabalhando com a parte de física. Por enquanto eu não vou falar sobre ele não. Aí nós temos seguindo aqui o Outdoor On. Então, quando essa opção ela for definida, então, se ela estiver marcada, então o objeto ele não é processado quando você estiver dentro de um visário. Esse visário, inclusive, eu vou falar dele mais adiante quando a gente estiver trabalhando com essa parte de design aqui. Nós temos aqui o Cast Shadow Maps, né? Que quando ele está marcado, o objeto ele consegue lançar sombra sobre outra geometria, ou seja, sobre o terreno e outra geometria. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui um horário diferente, aqui está meio-dia, vou colocar aqui às 15 horas. Puxar essa pedra para cá. Olha só, essa pedra ela consegue lançar uma sombra aqui sobre terreno ou outra geometria, ok? Porque essa opção está marcada. Então, se eu desmarcar a opção, eu não lanço sombra. Esse aí, em alguns momentos, dependendo o jogo que você estiver fazendo, então alguns objetos, aqueles objetos distantes, não há necessidade de ter sombra. Então, você vem aqui e desmarca a opção aqui, ok? Esse rainha occlude aqui, ó, ele normalmente esse aqui está ligado com a parte de quando a gente estiver trabalhando com chuvas. No caso aí nós não, eu não ensinei vocês ainda, não tem aqui a utilização de chuvas, mas ele está ligado com a utilização de chuvas. Então funciona em conjunto com a entidade de chuva. Se o seu nível aqui, se ele tiver chuva, então é interessante você definir essa forma aqui. Se tiver chuva, você define aqui marca essa opção, ok? Porque isso aí facilita a questão, as chuvas, a dinâmica aí, o efeito da chuva batendo aqui sobre o objeto, ok? Só um detalhe, essa opção aqui, ó, tem um limite de 512 objetos. Então, na hora que atingir 512 objetos com essa opção marcada, aí ele só consegue funcionar com 512 objetos, tá? Próximo ao personagem. Esse suporte second divisório aqui, esse aí normalmente os objetos são considerados apenas em uma visária, que a gente vai estar falando em outras aulas aí seguinte.
Então essa opção ela permite que seja adicionado a várias visárias se sua caixa delimitadora ela sobrepõe ao custo de alguma performance. É claro que isso aqui é o seguinte, do jeito que está aqui, sem marcar, então vai ficar mais fácil de entender quando a gente estiver trabalhando com a visária. A visária são portais, então você olha a partir de um portal, aí você enxerga os objetos. E esses objetos, se você deixar marcada essa opção, ele só vai estar visível em um portal, ou seja, é uma visária. Agora, a partir da hora que você marca isso aqui, então você consegue visualizar esse objeto através de várias visárias. Ou seja, desculpa, no caso aqui sem marcar essa opção, então assim, se o objeto é muito grande, aí você está tentando, através de um portal, você não consegue enxergar, em alguns momentos você não consegue enxergar o objeto. Então, objeto grande é interessante, dependendo se você precisa de enxergar ele através do portal, você vem e marca essa opção. Se não, deixa desmarcado. Que isso aqui vai consumindo memória e processamento do computador. Okay? Então exige mais, inclusive aqui a sombra também exige. Essa opção aqui, Readable, ela tá none aqui. Então essa opção, se ela for definida, então tem a pedra aqui, os AIs, ou seja, os inimigos, eles podem utilizar ela como esconderijo. Então, automaticamente, se você definir aqui uma dessas opções, ele vai poder utilizar esse objeto aqui como esconderijo. Okay? Isso aí a gente viu quando a gente estava definindo lá em outras aulas. Quando nós colocamos lá no início desse cenário lá, nós colocamos. Só que usamos um outro objeto para poder criar um local de esconderijo. É claro que aqui você já pode definir também. Esse LUD ratio, ele define a distância. Existe dois aqui, LUD ratio e View Dist ratio. Então esse aqui, ele define a distância. Os objetos, os modelos, eles podem ser visualizados até, no caso aqui, até 100 metros. Igual esse objeto aqui, até 100 metros eu consigo enxergar ele. Olha só. Esse aqui é o View Dist ratio. Então esse aqui é a distância de visualização. E esse de cima, o objeto ele só é processado, ele só é usado a partir de uma determinada distância. Por padrão vem 100 e 100, só que você pode definir isso aí, dependendo do desempenho do seu computador, você vem e diminui esse load ratio e o view dist ratio. Okay? Então esse view dist ratio ele define a distância, a posição a partir da câmera que o objeto pode ser visto. E esse de cima que o objeto pode ser processado. Nós temos aqui Not Triangulate. Not Triangulate, ele hoje em dia já não se usa, ele já está obsoleto. Aqui nessas versões mais novas da CryEngine já não se usa isso aqui. Esses dois itens já caíram em desuso, não se usa mais. Ok? Seguindo aqui, nós temos o NoStatic Decals. Esse NoStatic Decals, ele quando tiver definido, então os decalques, eu nem lembro, eu não sei se eu falei com vocês, mas se eu não falei, na próxima aula eu vou estar falando sobre isso, a questão dos decalques. Que, por exemplo, são pequenos splashes, pequenos planos com textura que você coloca para dar um efeito. Por exemplo, efeito de um inimigo cai no chão e foi atingido por uma bala, ele cai no chão, então aquele sangue do chão, aquilo lá são os decalques. Isso aí você pode definir ou não definir. Então, se tiver definido,
Quando essa opção ela estiver definida, o decalque aqui não vai projetar aqui em cima, não vai projetar no objeto. Então, se você precisa de colocar um decalque para projetar no objeto, aí você deixa ela desmarcada. Ok? Seguindo aqui, esse no ambiente Shadow Caster, então quando essa opção ela estiver marcada, as sombras ambientais elas não são lançadas sobre o objeto. Ok? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, apesar que eu não tenho efeito de sombra ambiental aqui, mas ó, esse aqui, se por exemplo tiver uma sombra ambiente, ele não, se tiver marcado, ele não projeta aqui nesse objeto. Okay? Isso tudo a custo de performance aí do sistema. Receive Wind. Esse Receive Wind aqui, ele é configurado para poder ser afetado com vento, ou seja, se você coloca um efeito de vento, então ele sofre o efeito do vento. Se sofre, você marca. Se não sofre, ou seja, se você não quer que ele sofra efeito de vento, o vento batendo aqui, então você desmarca esta opção. Seguindo aqui, nós temos o Occluder. O que é esse Occluder? O Occluder ele é utilizado para a construção de malha de oclusão do nível. Isso aí nós falamos dele quando a gente estava vendo aqui, ó, na área. Depois vocês dão uma volta um pouquinho, dão uma olhada lá. Então tem a opção de Occluder. Nós temos aqui o Draw Last. Esse é mais a questão de controle do efeito alfa aí. Aí dentro de materiais eu vou acabar falando um pouquinho sobre isso aqui, então fica mais fácil de vocês entenderem o que é esse Draw Last aqui. Esse aí, por exemplo, suponhamos efeito de partícula aí na frente de objetos de vidro. Se você não marcar essa opção, o que acontece? Dá a impressão que as partículas estão partindo lá de trás do objeto. Isso não é verdade. As partículas estão partindo da frente do objeto. Então, você vem e marca essa opção para poder exibir as partículas corretamente.
Pessoal, então para nós hoje, a aula de hoje é basicamente isso. Eu falei com vocês que é uma aula bem básica, bem tranquila, é só para a gente poder estar seguindo aqui o roteiro predefinido aqui que eu já parti. Então, nós já vimos sobre o AI aqui, ou o AI ainda não. Nós já vimos sobre esse arquetipo entity, já vimos sobre o área, agora estamos vendo sobre o brush. Mas depois, mais para frente, nós vamos ver todos esses botões, ou seja, cada função de cada um, para você conseguir trabalhar melhor aí nos seus projetos. Ok? Então é isso aí. Eu vou estar dando uma melhorada aqui na beira desse rio. Espero que vocês façam o mesmo. E até nossa próxima aula.